Olá, irmãos, graça e paz. O texto da nossa meditação nessa semana, nós vamos ler esse texto, alguns versículos deste texto, né? Eu sugiro que os irmãos leiam o texto todo em casa, porque tá baseado em Mateus 23, de 1 a 39, todo esse capítulo 23. E nós vamos falar sobre o perigo da religiosidade. Eu extraí esse assunto de um livro do Augusto Nicodemos, um capítulo que ele trata exatamente desse assunto, que chama Contrafluxo, um livro bem interessante. Nós vamos falar do perigo da religiosidade. A primeira coisa que eu gostaria de comentar é que ele fala nessa passagem sobre os escribas, os fariseus. A ideia aqui não é comparar ninguém aos fariseus, aos escribas, mas comparar ações, né, que porventura podemos estar fazendo que se assemelham a coisas que eles faziam. E é por isso que eu gostaria de tratar essa questão dos perigos da religiosidade. Então, à medida que formos falando, vamos lendo alguns versículos. Então, começando, o primeiro perigo da religiosidade tratado nesse capítulo está dos versículos 1 ao 3. Vamos ler. Então, Jesus falou às multidões e aos discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. O primeiro perigo da religiosidade é a hipocrisia. A hipocrisia. Então aqui eles está colocando uma situação que eles sentavam na cadeira. A cadeira de Moisés era a cadeira que era usada para ensinar, né? A cadeira de Moisés é que eles assentavam para ali dizer as coisas. Então eles se colocavam numa postura, né, de religiosidade, né, de religiosos. Mas no fundo, o que termina o versículo 3 falando? Não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. A hipocrisia, ela é um perigo muito grande da religiosidade. É viver aquilo não viver aquilo que prega, né, e ensina. Colocar uma postura, colocar uma situação, né, e não viver aquilo. Viver de forma hipócrita, né. Então, o primeiro perigo da religiosidade está aí do 1 ao 3. O segundo perigo da religiosidade está no versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então, o segundo perigo é estabelecer normas e regras, é criar regras que Deus não criou. Qual que era a ideia que eles criavam, eles sufocavam as pessoas com regras, coisas que não estavam dentro do que Deus estava determinado, né? Deus não tinha criado determinadas regras, mas eles impunham isso. E quais eram as regras? Se a gente trazer hoje para um dia de hoje, por exemplo, é dizer que crente não pode ir para o cinema, é dizer que crente não pode assistir TV, é dizer que crente não pode usar calça jeans, não pode se maquiar. Isso são normas, pesos que às vezes são colocados de algumas formas em cima das pessoas que elas acabam sufocando. Então, o segundo perigo da religiosidade é estabelecer essas normas, né, e essas regras, coisas que Deus não estabeleceu, essas regras. O terceiro perigo está no versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Querer a aprovação humana. Então, o terceiro perigo da religiosidade é querer essa aprovação humana. O que eles queriam? Eles queriam ser vistos, eles queriam aparecer, eles queriam alongar as suas franjas, né, para mostrar, olha, quão religioso eu sou. Esse é um terceiro
perigo muito preocupante que pode adentrar aos nossos meios, ao nosso meio, né? Então, como eu disse no começo, não estou falando, olha, cuidado de não ser fariseu, mas cuidado de não ter dentro das nossas atitudes coisas que eles faziam. E o quarto e último ponto está do 6 ao 10, 6 ao 12, que diz assim: amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guia, porque só um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, eles procuravam autoexaltação, se exaltar, se colocar pessoas que queriam se colocar em destaque, procuravam os primeiros lugares, né, para mostrar, olha, eu sou o cara, se exaltando. Então, esse é o quarto e último perigo que nós vamos tratar aqui da religiosidade. Então, a religiosidade, ela tem o perigo da hipocrisia, de colocar em cima dos outros normas e regras que Deus não colocou, procurar a aprovação humana e a autoexaltação. Esses são perigos que a gente tem que tomar cuidado para não adentrar as nossas vidas, a nossa igreja. E eu queria concluir com a conclusão do texto, lá em Mateus, mesmo lá no mesmo texto, só que nos 3 últimos versículos, que é 37 a 39. Depois de tudo isso, aí Jesus, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então aqui o texto está falando que, olha, quantas vezes eu quis reunir vocês. Jesus falando, quantas vezes eu quis reunir. E a grande pergunta que a gente tem que fazer é esta: nós somos povo de Deus hoje. E Ele continua nos chamando para debaixo das suas asas. Ele quer ter um verdadeiro relacionamento conosco. E o verdadeiro cristianismo é isso. Mas a pergunta é, nós queremos isso? Porque Israel, ele não queria. Mas e nós queremos? Nós queremos ser mudados, nós queremos buscar a verdade, nós queremos ter uma vida diferente? Vamos refletir nas nossas vidas e avaliar se nós não estamos deixando o pecado da religiosidade adentrar a nossa vida. E vamos buscar ao Senhor de todo o coração, de forma que agrade a Ele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai, porque a Tua palavra tem sido esclarecedora, ó Pai, nas nossas vidas, tem nos ajudado, Senhor, a mudar, a transformar-nos. Ajuda-nos, Senhor, a entender, a compreender. Não permita, ó Pai, que sejamos religiosos, mas que sejamos verdadeiros cristãos, ó Pai, que buscam e que querem agradar a Ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos, meus irmãos.